Enquanto estava abraçada com Travel, ele pôde sentir algo diferente nela e perguntou o que estava acontecendo. Agora que ele tinha o poder do mestre da espada, podia sentir que faltava alguma coisa no núcleo de Sylvia. Ela contou que o contrato com o espírito do vento, que ela achou que tinha sido acabado, estava dando leves sinais. Ela ainda conseguia sentir a presença do espírito do vento, mesmo sendo algo tão sutil. O demônio, à distância, achava aquilo incrível. Falava para Sylvia que a maioria dos humanos eram incapazes de sentir uma pequena quantidade de energia. No entanto, ela sentia. Falava que, novamente, ela era uma humana que o divertia com suas atitudes surpreendentes. Ele batia as mãos, falava que ela poderia romper os laços do destino, mas não podia fazê-los desaparecer completamente. Estava falando sobre quando o grande mago rompeu os laços entre a protagonista e o rei dos espíritos. O demônio estava disposto a localizar aquele contrato feito com os dois. Falava que uma vez que os laços haviam se rompido e se unido novamente, nunca mais poderiam ser quebrados por ninguém. O demônio estava disposto a selar o pacto entre o espírito do vento e a protagonista novamente. E quando ele finalmente fez isso, o espírito do vento foi libertado e chegou o mais rápido que pôde e abraçou Sylvia. Os dois começaram a chorar. Ela também estava muito satisfeita em vê-lo novamente. Para ele, aquele momento era mágico, ainda mais quando pensou que nunca mais pudesse ver novamente sua invocadora. Ele continuou mandando sinais do reino espiritual, assim os laços deles não poderiam ser rompidos. Tinha esperança de que ela notaria que existia a energia dele vibrando no mundo dela. Mas ele mudou de assunto assim que viu que o rosto dela estava machucado. Queria saber quem havia feito algo tão ruim com ela. Ele estava tão feliz de estar novamente ao lado dela. Ela, em um aceno enquanto estava na frente dele, agradecia por todo o tempo que ficou perto dele. Foi aí que ele notou que ela via as memórias do tempo primordial. Tudo foi confirmado quando ela agradeceu por ele ter feito um segundo contrato com ela. Sentia-se um pouco mais acalorado. Parecia que os pedaços do quebra-cabeça tinham finalmente se ajustado. Ele tinha sentido muita falta dela mesma e de como ela era antigamente. Depois que o grande mago foi exterminado, as energias do espírito do vento foram regeneradas, uma a uma, de modo que ele mesmo não sofreu grande impacto. Ela falava a ele que tinha uma coisa que precisava muito perguntar. Se não soubesse a verdade, ficaria perturbada. Era sobre o que o grande mago havia falado a respeito dos sentimentos dele por ela. Queria saber se ele realmente a via como uma mulher. É claro, Sylvia ficou um pouco avermelhada quando cogitou essa possibilidade. Ele também ficou acalorado, mas precisava responder isso o mais rápido possível. Mesmo assim, se acalmou. Olhou ao redor e notou que não poderia simplesmente falar para ela tudo o que queria, pois ao redor deles estavam Travel e o demônio. Também tinha o fato de não querer que ela ouvisse nada do que ele iria dizer. Colocou as mãos na cabeça dela na intenção de tampar os ouvidos e, com mágica, ele iria selar tudo o que estava dizendo para que ela não ouvisse. Foi então que ele começou a declarar o amor que tinha por ela. Enquanto isso, ela tentava ouvir, perguntando o que ele estava dizendo. Falava que não conseguia mais ouvi-lo. Mas era isso que ele queria. Falava que, desde que a conheceu, odiou o fato de que ele era um espírito e não um humano. Estava sempre ao lado dela, ela sempre esteve ao alcance dele. No entanto, parecia estar tão longe, algo impossível de se tocar. Falou que doeu muito quando viu que ela poderia amar quem quisesse, livremente. Doeu ainda mais quando notou as intenções do guarda-costas para com ela. Sabia que, apesar de eles terem classes sociais diferentes, ele pelo menos tinha uma chance, pois era humano. Falava que, inicialmente, sentiu uma raiva que foi difícil de controlar. No entanto, pensou direito. Não queria se transformar em uma pessoa má como o grande mago. Só a ideia de parecer um pouquinho que fosse com ela deixava o espírito do vento inquieto. Por isso, ele fazia questão de separar o sentimento que apertava o coração todas as vezes que ficava distante dela. Mesmo assim, sabia que o amor deles era impossível.
Sabia que agora ela amava outra pessoa e mesmo assim iria aceitar. Sabia que apenas o fato de tê-la junto com ele novamente e de poder ver cada sorriso dela era o suficiente. Ficou um instante olhando para ela. Era como se estivesse se despedindo do amor que sentiu por ela. E com os olhos cheios de amor, ele falou: Silvia, tudo bem se você não me amar também. Só quero que seja feliz. Eu quero ver esse seu sorriso lindo em seu rosto maravilhoso. Eu te amo e mantenho em meu coração, minha invocadora. Você será a minha única invocadora até o dia em que esse mundo acabar. Silvia, eu, o espírito do vento, não consegui te amar o quanto gostaria. No entanto, te deixo livre para amar e ser feliz com quem o seu coração escolheu. Nessa hora, ele já tinha dito tudo o que precisava. Por isso, tirou as mãos do ouvido de Silvia. Ela perguntava o que ele tinha dito, pois não ouvi nada. Disfarçando, ele falava que apenas havia xingado um pouquinho e falado alguns palavrões. Queria que os ouvidos dela ouvissem tais coisas, não queria que ela visse o lado desagradável dele. Fazendo um sorriso leve, falava que a amava, mas era como uma camarada, uma amiga. Tudo nela era dele, sua invocadora, por isso os laços deles pareciam tão estreitos. Na verdade, quando ele olhava para ela, desejava uma coisa. Queria que as coisas continuassem como antes, e que ela não precisasse saber dos sentimentos dele. A existência dela só lhe trazia alegria, e era tudo o que ele precisava. É claro, como dito antes, o demônio e Trevo estavam ao redor. O demônio podia ouvir cada palavra que o espírito do vento dizia. Podia até mesmo sentir toda a dor que o coração dele transbordou. Falava que isso era triste, era muito triste. Conseguia sentir a tristeza do Tento a certa distância. E quando viu e sentiu a aura de Trevo mudar, notou que ele também havia ouvido alguma coisa. Sabia que homens comuns não conseguiriam ver ou ouvir o Rei dos Espíritos. Que fosse um alívio. No entanto, notava que Trevo era diferente. Ele havia ido e voltado do inferno, e também já era o mestre da espada. É claro que ele ouviu tudo. Agora o demônio se divertia. Perguntava a Trevo se ele agora estava com raiva do espírito do vento depois de ouvir as declarações que ele havia feito para sua amada. No entanto, Trevo dizia que, de certa forma, sabia o quanto o espírito do vento estava sofrendo. Ele mesmo já esteve naquela situação várias vezes e se sentiu intimidado e inferior, sempre quando o príncipe herdeiro se aproximava de Silvia. Ele sentia como se o coração fosse sair do peito. O demônio não sabia como que Trevo poderia simpatizar com o espírito do vento. Final das contas, até mesmo o próprio demônio perdeu sua imperatriz e até mesmo ele, sendo o rei do inferno, não tinha levado a mal e ia perdoar qualquer um que tivesse relacionamento com Silvia. E isso incluía Trevo, e da mesma forma, aquele cavaleiro também iria esquecer todas as coisas que ouviu do espírito do vento para que as coisas não ficassem complicadas quando ele retornasse. Estando tudo esclarecido, o espírito do vento colocou a mão na cabeça da Silvia. Falava que agora, com tudo resolvido, os dois poderiam retornar. Falava que tinham pessoas importantes para ela que estavam esperando ela. Ela estava mais radiante do que nunca. Foi tão difícil de olhar que ele se virou. Ele estava em lágrimas e não queria que ela visse o quanto era dolorido aquele momento para ele. Sabia que assim que saísse daquela dimensão, ele teria o dever de vê-la diferente. Enquanto o rei dos espíritos se acabava em lágrimas, o demônio perguntava por que alguém como ele estava com os ombros caídos. Falava ao colega rei dos espíritos que se animasse. Falava que ele provavelmente estava envergonhado mesmo se xingasse ou soasse muito rude. Não tinha nada para ser criticado. Pelo contrário, ele achava que os sentimentos verdadeiros do espírito do vento eram nobres. Falava por experiência própria. Dizia que a intervenção de Silvia na vida dele tirou a monotonia e foi realmente uma bênção. Depois de conhecê-la, aprendeu várias coisas, até mesmo que os humanos podem ser sorrateiros. O mesmo aconteceu com o espírito do vento. Enquanto passava os momentos com Silvia, notou que ela sentia muita falta da família. Um pequeno sentimento de ansiedade surgiu em algum lugar do seu coração. Ele até pensou que queria ter poder o suficiente para mandar a Silvia uma vez por todas para casa e assim não ter que ver ela nos braços de outro. Confessava isso ao demônio e lamentava ter pensado algo tão mesquinho.
Apesar de ter sido um sentimento passageiro, ele lamentou profundamente ter tido aquele tipo de pensamento, já que ela amava tanto a família e ele amava tanto, mas os dois não poderiam ter o que deixava o seu coração satisfeito. Mas se tivesse um jeito de ele mandar a Sylvia de volta para casa, nem que fosse por alguns instantes, ele faria. Foi então que ele teve uma ideia e dividiu ela com o demônio. Falava que naquele lugar onde o tempo e o espaço estavam distorcidos, poderia ser possível se juntasse o poder dos dois. Foi então que o demônio notou. Poderia ser possível se o demônio usasse o grande poder dele e o espírito do vento o poder regenerativo, já que a alma poderia sofrer danos ao regressar para de onde veio. O demônio estava decidido. Verdade muito boa para fazer algo bom para Sylvia, já que ela tinha feito tão bem para todos que rodeavam. Tendo isso em mente, o espírito do vento puxou a mão de Sylvia. Falava que ela precisava se encontrar brevemente com alguém antes de retornar. Mas isso só poderia ser feito naquele local onde o tempo e o espaço tinham sido distorcidos e, de certa forma, ela tinha o mesmo fragmento-espaço, já que havia sido distorcido pelo poder cálice do demônio. Falava que agora ela iria ver a pessoa que sempre sentiu falta, a pessoa em que ela ansiou muito para ver. Ela arregalou os olhos e achava que aquilo não poderia estar acontecendo. Queria saber como o espírito do vento poderia fazer algo tão bom para ela. Ele mais uma vez apenas olhou e viu quanto Sylvia estava feliz. Poderia continuar a viver se conseguisse deixar ela feliz cada vez mais. O demônio, com um toque de suas mãos, fez com que a roupa e o penteado de Sylvia mudasse completamente para algo delicado. O espírito do vento lançou um poder para que ela ficasse ainda mais bela. Dizia que era a primeira vez que iria retornar novamente à sua mãe, por isso desejava que ela aproveitasse cada instante que tivesse. Sendo assim, o demônio abriu o leque, deixando o véu entre os espaços e dimensões mais frágeis. Assim, Sylvia poderia aproveitar por um curto momento e ver novamente que ela havia deixado para trás. Os dois iriam usar todas as forças. Enquanto estivessem ali, iriam tentar conseguir deixá-la naquele período de tempo o máximo que pudessem. E com isso, a transgressão começou. A Sylvia foi mandada para outro local. De lá de onde estava, começava a ver um grande hospital em sua frente. Internada ali, se viu uma mulher triste. Aquela mulher era sua mãe, que vagarosamente abriu os olhos, parecendo reconhecer Sylvia. Pediu licença e perguntou quem ela era. Assim que a Sylvia ouviu a voz daquela mulher, sabia que era a mãe. A aparência deveria ser bastante estranha, mas não sabia como poderia explicar para aquela mulher que ela era sua filha. Enquanto olhava para a mulher, imaginava o que poderia fazer para amenizar aquela notícia. Não queria que a mulher ficasse assustada. Mas, para surpreendê-la, a mulher falou que estava muito feliz em vê-la novamente. Sylvia começou a chorar assim que notou que sua mãe a havia reconhecido. A mulher falou: "Minha querida, como poderia deixar de lembrar do seu rosto se você é minha pequena, sempre tão linda, minha filha como uma princesa em meus sonhos?" Foi assim que a Sylvia entendeu que a melhor maneira que eles encontraram para fazê-la se conectar novamente com a mãe foi em um sonho. Aproveitou para falar: "Mamãe, eu te amo muito, senti muito sua falta, lembrar do rosto da minha mãe e da sua voz e até mesmo do seu toque, mas na medida em que o tempo passou, minhas lembranças desapareceram e eu fiquei muito triste. Estava muito ferida por dentro. Você teve dificuldade para cuidar de mim todos os dias. Lamento tê-la colocado numa situação difícil, mamãe, por não ter nascido saudável." A mãe falava que havia sido difícil, mas jamais culpou a filha. Pelo contrário, estava agradecida por ter tido uma filha tão linda. Dizia: "Não fique triste se suas memórias ficarem turvas. Tá tudo bem, porque a mamãe lembra de cada momento, desde que conheci o meu bebê até agora." Quando começou a ouvir essas vozes tão suaves de sua mãe e as palavras doces que ela dizia, Sylvia começou a desaparecer, que o tempo estabelecido tinha acabado. A mulher sabia que era hora da filha partir, e deu a ela mais um conselho, e aquele seria o último. "Quero que viva aí sem estar doente, que faça o que quiser para ser feliz. Você deve viver muito aproveitando todas as coisas boas e prazerosas. Tudo bem esquecer as memórias desse lugar. A mamãe apreciaria as lembranças que tivemos juntos, então aproveite sua vida." Depois de dizer essas palavras e ver Sylvia começando a partir, a mulher continuou em lágrimas. Ela tinha que ser forte apesar de tudo.
Ela sentia muito e se culpava por não ter conseguido dar à luz a um filho saudável. Achava que a culpa pudesse ser dela, e que ela amaria a filha da maneira que era, e deixou claro isso em suas últimas palavras para a protagonista, quando disse: "Filha, obrigada por aparecer em meus sonhos." E com isso, a imagem da mãe desapareceu. Sylvia, assim como a mulher, foi deixada para trás em prantos. A chama do mal que estava dominando por tanto tempo se extinguiu pelos velhos e sujos desejos do grande mago. Nós sofremos por muito tempo. Nossa carne e sangue foram devorados. Mas esta maldição da magia negra acabou com a destruição de Elan. Que a maldição seja apaga por nós. Esse era o discurso que o príncipe Canis falava aos seus súditos com grande devoção. Falava que os seguidores da magia negra que seguiram e compartilharam o poder desapareceram juntos como cinzas. Falava que não existia mais escuridão naquela terra. Com bênçãos e luz brilhante, só haveria glórias daquele momento em diante. As pessoas ouviam o que o herdeiro real do trono falava. Depois de tudo resolvido, o príncipe herdeiro foi aclamado como imperador, e todos eles davam graças não só ao imperador, mas também aos heróis que derrotaram o mago amaldiçoado. Todos estavam ansiosos para ver o Cavaleiro de Atlante. Aquele era Trevor, que naquele dia em especial estava mais radiante do que nunca. O imperador falava que não podia deixar de elogiar a coragem de Trevor ao arriscar a vida sem hesitação. Trevor agora tinha um reconhecimento imperial. Seus méritos seriam recompensados com elogios, tesouros de ouro e prata e até mesmo um título de cavaleiro. Agora ele se chamava Devolt de Hiddletown. Para receber aquele título, Trevor se ajoelhou na frente do imperador e recebeu aquele honrado mérito. O imperador dizia que daquele momento em diante, aquele seria o nome dele, o qual deveria ser chamado e reconhecido. O jovem agradeceu, dizia que continuaria em dias gloriosos e contribuiria para a glória do império. Não demorou muito e aquele jovem loiro olhou para a pessoa mais importante e disse que mal podia esperar por ela. Pediu que Sylvia, Atlante, desse um passo à frente. Nossa protagonista estava tão bela quanto no início. Agora, com um sorriso pleno, já tinha todas as suas pendências anteriores resolvidas. Já sabia quem ela era. Olhava para o lado e via que Stella tinha sido reconhecida como a rainha de Platão. Não era mais perseguida pelos cultistas e nem tinha mais medo de perder a alma para o irmão gêmeo já falecido. Até mesmo o imperador fez referências à rainha Stella. Falava que era um prazer ver novamente a colega de academia dele. Sylvia, sendo cortês, curvou-se diante da amiga de academia e desejou que a rainha Stella tivesse uma longa e saudável jornada. É claro, Stella ficou muito feliz. Tudo o que aconteceu de bom na vida dela era graças à sua amiga. Só assim pode escapar do longo domínio da magia negra. Além disso, a maldição também havia sido quebrada assim que o grande mago desapareceu. Ela tinha uma dívida eterna com Sylvia. Queria que o caminho à frente fosse apenas de glória e bênçãos. Depois daquele breve momento, Sylvia reportou-se ao imperador. Curvou-se diante dele. Ele, de cima para baixo, olhava para Sylvia Atlante e dizia que ela receberia o agradecimento de todo o império, e ela, mais que ninguém, havia sofrido muito sob a magia negra. Mesmo assim, foi ela quem teve a coragem de libertar todos daquela prisão. Assim que as palavras do imperador foram ditas, todas as pessoas que estavam em volta gritaram o nome de Sylvia Atlante. Sylvia agradeceu. Era muito bom ter suas memórias antigas novamente. Era agradável saber que não estava usurpando o corpo de alguém. Aquele corpo era dela. As memórias antigas pertenciam a ela. Não tinha mais a vergonha de pensar que estava roubando o corpo de alguém para simplesmente ter a sua alma habitada em algum lugar. A ideia de ter visto sua mãe também deixava a protagonista radiante. Sabia que, apesar de ainda sofrer bastante, sua mãe na Terra estava bem e queria que ela seguisse em frente. A ordem do imperador era única. Queria que, a partir daquele momento, Sylvia Atlante fosse reconhecida como Condessa Sylvia de Argirpan. Concedeu a ela o território de Devolt. Mesmo naquele momento, ele olhava para ela com doçura, como se achasse que deveria fazer a ela uma proposta ainda mais interessante. Por enquanto, ainda não era o momento. Sylvia aceitou com prazer o território e o título de condessa. Depois daquela celebração, o imperador pediu para ter um momento a sós com ela. Precisava conversar com ela. Ela ainda tinha o hábito de chamá-lo de príncipe herdeiro, mas claro, ela podia. Qualquer coisa que viesse de Sylvia era bem aceita por aquele jovem imperador.
Ele a chamou pelo título e isso fez com que ela ficasse bastante desconfortável. Falava que talvez um dia conseguisse escutar aquela nomenclatura com mais naturalidade. Os dois estavam olhando como o império era grande e como tudo agora estava em paz. Ele se lembrava de como a conheceu pela primeira vez. Comentava que, naquela ocasião, ele estava no topo de uma árvore e assim que viu como ela manuseava a mana e como não se deixava bater por um homem qualquer, se admirou. Contava, sorrindo para Silvia, que foi naquele momento que ela conquistou o coração dele de uma vez. Apesar de ela sempre ter momentos rudes com ele, mesmo assim, isso não impediu que ele a cortejasse na época. Para quebrar um pouco o gelo e mudar de assunto, Silvia perguntou por que ele havia concedido a ela justo aquele território. Ela achava que era um pouco demais. Foi então que ele notou que ela sabia bem o que esperar daquele território. Apesar das pessoas menosprezarem Devolt, aquela era uma cidade rural em desenvolvimento. Mesmo sendo longe da capital, mesmo assim, a maior parte do território era composta de subterrâneos e pedras mágicas. Ele contava para Silvia que foi a mãe dele quem ensinou todo o valor de Devolt. Ela adorava conversar com os espíritos, e quando a magia negra atingiu o ápice, os espíritos disseram para fugir de lá, porque a magia daquele lugar, mesmo que estivesse tomada por magia negra, conseguiria se purificar por si só. Ele contava com tristeza que a mãe havia falecido, sem sequer superar as maquinações das forças que tentavam enganá-la. Aquele era um lugar onde ela fez de tudo para ensinar o seu potencial, e ela havia conseguido dar tudo de si para a versão mais jovem de Kenneth. Mesmo assim, Silvia achava que aquele lugar era grande demais para ela. Ele se calou por um momento, depois disse que quem se sentia insuficiente era ele. Apesar de já estar acostumada com os galanteios do rapaz, Silvia ficou estranhamente surpresa. Queria saber por que ele estava tão melancólico. A resposta veio a seguir. Ele odiava o fato de não ter podido ajudá-la quando ela passou por vários momentos difíceis. Queria ter sido ele, e não o guarda-costas que a acompanhava, e assim poderia ter ajudado a romper a maldição e ter provado seu valor. Silvia ficou quieta escutando enquanto ele falava. Sabia que não podia fazer nada. Ele se sentia assim e não tinha o que fazer. Até mesmo a chamou de Salvador. Em mais um ato que também surpreendeu a protagonista, o jovem se ajoelhou e, ainda insistindo em chamá-la de condessa, falava que, apesar de não ter podido arriscar a vida para defendê-la, queria dar a ela o coração. Ela poderia fazer o que quisesse com ele. Foi assim que ele orquestrou aquele pedido de casamento. Queria que ela fosse a imperatriz.